Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo este vídeo, mas meu nome é Eric Pereira de Souza, eu sou advogado criminalista e eu decidi gravar essa videoaula sobre nexo de causalidade e teoria da imputação objetiva. E talvez, se der tempo, eu possa até falar sobre alguns outros temas polêmicos envolvendo direito penal. Essa matéria, nexo de causalidade, é uma matéria de total importância, seja para o estudante de direito, que está na graduação, seja para o operador do direito, em qualquer área que ele venha atuar, seja para os advogados que estão me assistindo. Por quê? Sempre quando o advogado, o promotor de justiça, o Estado juiz, analisando um caso concreto, ele se depara com uma situação em que existe o autor de um crime e uma vítima. Seja essa vítima, seja ela vítima de um crime patrimonial, seja ela vítima de um crime contra a pessoa, seja o que for, tem que ficar estabelecido o nexo de causalidade, que a doutrina costuma dizer que seria o vínculo entre a conduta do agente, conduta essa dolosa ou culposa, que ligadas ao resultado, seja esse resultado um resultado naturalístico, seja ele um resultado normativo. Por quê? Tem doutrinadores que dizem que existe crime sem resultado, e outros que dizem que não existe crime sem resultado. Todo crime ele tem um resultado, muito embora às vezes esse resultado seja um resultado naturalístico, muito embora às vezes esse resultado ele seja um resultado normativo, porque todo crime que existe dentro do Código Penal ou na legislação penal especial, ele visa proteger alguma coisa. E que coisa seria essa? O bem jurídico, um bem indispensável à convivência da sociedade. E aonde que encontra-se o respaldo para poder tipificar uma determinada conduta? O norte, da onde o legislador vai sempre partir, vai ser da Constituição Federal de 1988. Porque na Constituição Federal, lá vai estar presente determinados valores que são valores indispensáveis à convivência da sociedade. E esses valores têm que estar também em sintonia com o princípio da intervenção mínima. Ou seja, o direito penal ele só é utilizado em última ratio, quando não tem outra forma. Então, eu já vou começar a escrever algumas coisas aqui no quadro. Nexo de causalidade. Como eu disse, é o vínculo entre conduta e resultado. Conduta do agente. Resultado. Resultado este que pode ser, que em regra, melhor dizendo, é naturalístico, Por que naturalístico? Naturalístico porque a modificação no mundo exterior, que é oriunda da conduta do agente, ela é perceptível. Você consegue ver, você consegue visualizar, você consegue até pegar. Como seria isso? O crime de homicídio. Quando a vítima é assassinada, você vê o corpo da vítima, você vê o sangue da vítima, você vê, às vezes, dependendo da maneira que essa pessoa morre, você não vê nem o sangue, mas você vê que a pessoa morreu. E vai ter o quê? Um relatório do perito falando, olha, a causa mortis foi em razão de um tiro, não, foi em razão de um afogamento, não, foi em razão de asfixia, não, foi em razão de tortura. Enfim, o resultado ele é perceptível. Como também no furto, que é um crime material, em que a vítima ela perde o poder sobre o bem. Ocorre a inversão da posse da esfera de disponibilidade da vítima.
Eu tinha aquele celular, eu não tenho mais. Eu tinha aquele carro, eu não tenho mais. Ele desapareceu. O cidadão veio aqui e subtraiu o meu carro, deixei ele estacionado ali. Quando eu voltei, ele não está lá mais. Deixei lá no estacionamento do shopping. Quando eu chego lá, cadê o meu carro? Ou seja, você percebe a modificação no mundo exterior. Entretanto, existem crimes que você não consegue ver o resultado. Exemplo, violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Você não consegue visualizar o dano causado pela infração penal, o resultado. Qual seria? Seria a violação da intimidade. Você não consegue visualizar qual é a modificação que aquela conduta gerou no mundo exterior. Você não vê, ele não é perceptível, você não consegue nem pegar. Mas existe ali o quê? Um resultado jurídico, um resultado normativo, porque houve a violação de um determinado bem jurídico que é tutelado pela ordem constitucional, pelo Código Penal, orientado pelo princípio da intervenção mínima. Então eu vou colocar aqui resultado naturalístico e também um resultado normativo. Normativo ou jurídico. Existem pessoas que dizem que os crimes formais não admitem resultado. E os crimes de mera conduta ou de mera atividade não admite resultado. Como eu já expliquei, admite sim resultado. No crime formal de consumação antecipada, o legislador ele prevê o resultado dentro do tipo penal. Exemplo, o crime de extorsão, em que o agente ele pratica uma conduta visando a obtenção de uma vantagem patrimonial, constrangendo a vítima a fazer ou deixar de fazer alguma coisa para quê? Para ele conseguir o proveito patrimonial. É um crime formal de consumação antecipada. Logo, o resultado ele é previsto em lei. Só que o legislador ele exige muito menos para que o resultado, ele exige muito menos para que o crime atinja o momento consumativo. Basta que o agente pratique a conduta, independentemente dele conseguir obter a vantagem patrimonial, que ele tanto queria, desde o início da ação. Então, quer dizer, ele vai responder pelo crime consumado e a obtenção da vantagem seria o quê? O mero exaurimento da conduta criminosa, razão pela qual isso vai ter que ser levado em conta na fixação da pena base, lá no artigo 59, quando diz respeito às consequências do crime. Então, quer dizer, seja ele um crime formal, seja ele um crime material, seja ele um crime de mera conduta, ele tem resultado. Seja ele naturalístico, seja ele jurídico ou normativo. Agora, se você ir lá no artigo 13 do Código Penal e analisar, lá vai dizer, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Olha só, o artigo 13, ele é bem claro. Ele diz que o resultado de que depende a existência do crime. Então, quer dizer, todo crime ele possui um resultado. Entretanto, tem que estar diretamente ligado à conduta anterior. Tem que haver uma conduta do agente dirigidas à produção do resultado. Pois bem, se você for lá no artigo 13, caput do Código Penal brasileiro, você vai se deparar com esse dispositivo. E ele nada mais é do que a teoria da conditio sine quo non. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da causalidade simples. Teoria da causa generalizadora. Ou, para ficar mais fácil aqui nessa aula,
teoria da equivalência dos antecedentes. Pois bem, tudo que vem antes pode ser considerado causa. Entretanto, não é todo evento que aconteceu antes da conduta que vai ser considerado causa. Eu tenho que saber qual é o evento que realmente causou o resultado. Como saber qual é o evento que causou o resultado, para que você possa atribuir de forma objetiva quem foi o real causador daquele resultado? Para você poder estabelecer a relação entre causa e efeito. Pois bem, você vai ter que conjugar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, que está prevista lá no artigo 13, caput do Código Penal, a teoria da eliminação hipotética. Teoria da eliminação hipotética. O que consiste a teoria da eliminação hipotética? Nada mais é do que você suprimir um daqueles eventos, ou todos aqueles eventos que aconteceram anteriormente, e estabelecer se, de fato, o resultado teria ocorrido da forma que ocorreu, ou não. Se aquela conduta não tivesse sido praticada, o resultado não teria ocorrido daquela forma, ou muito menos, o resultado não teria se produzido. Porque, às vezes, dependendo da situação concreta, poderia ter gerado uma lesão corporal. Dependendo da situação concreta, poderia gerar um homicídio consumado. Só que você tem que analisar qual daquelas condutas realmente contribuiu para a produção do resultado. Porque somente assim você vai chegar na segunda teoria. Causalidade objetiva. Objetiva, que é, por sua vez, relação entre a causa e efeito. Pois bem, imagine a seguinte situação. João, ele era odiado por todas as pessoas que moravam na região dele. Ele era uma pessoa ordinária. Ninguém suportava o João. Ele caçava briga com todo mundo tinha raiva dele, ele era uma pessoa antissocial, ele agredia todo mundo que ele via pela frente. Ou um homem que gostava de bater nos outros, viu? Aí você já imaginou, né? Depois que morre, ninguém sabe quem foi. Olha só. João decidiu sair da sua casa um determinado dia para ir trabalhar. Chegando na esquina de casa, ele encontra o seu desafeto, Pedro, que efetua um disparo de arma de fogo, arma essa que era uma pistola, calibre 380, disparo esse que atingiu o ombro de João. Ocorre que o João saiu correndo, desesperado, me socorre, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Tiro no ombro que ele levou. Chegou lá na frente, na outra esquina, ele encontrou um outro desafeto dele. Era o dia de sorte dele. O que aconteceu? Quando ele encontrou esse desafeto, esse mesmo, que agora eu vou dar outro nome para ele aqui, Aguinaldo, ele desferiu uma paulada na cabeça dele, do João. João caiu no chão. E aí o que aconteceu? Quando o João caiu no chão, os populares que por ali passavam decidiram socorrer. Peraí, vamos socorrer o cara. E segurou a vítima. Aliás, segurou os autores, o autor, né, que tinha desferido a paulada, e logo depois, o outro cidadão lá atrás, o Pedro, que teria efetuado o disparo, também foi preso. O que acontece? Você percebe
que aqui existe duas causas concorrendo. O disparo da arma de fogo, e você percebe também que tem o quê? A paulada que o João levou na cabeça. Tudo bem. João foi hospitalizado. Chegou lá nesse hospital, o João não resistiu, ele morreu. Como agora delimitar qual desses eventos causou de fato o resultado morte? Foi a paulada ou foi o tiro? É para isso que serve o estudo da causalidade. É para isso que serve o estudo da teoria da conditio sine qua non e a teoria da eliminação hipotética. Por quê? Se você falar, não, ele morreu em razão do disparo de arma de fogo. Pô, mas um disparo no ombro. Foi, ele perdeu muito sangue. Eu pergunto, se o João tivesse levado a paulada na cabeça, ele teria morrido de qualquer jeito? Teria. Teria morrido de qualquer maneira. O médico falou, ele morreu em razão do disparo de arma de fogo. Ele perdeu muito sangue. Ah, então quer dizer que a paulada ela foi irrelevante para produzir o resultado? Foi. Mas espera aí, e o outro lá? Qual que era o dolo dele? Ele queria lesionar? Ele queria matar? Eu não disse para vocês se ele queria matar. Mas entendam que se ele queria matar, o que desferiu a paulada, ele vai responder por tentativa de homicídio. Ao passo que o segundo que efetuou o disparo também ele não vai responder por tentativa de homicídio, ele vai responder por homicídio consumado. Por quê? Porque a conduta dele foi que produziu o resultado, o disparo da arma de fogo. Então percebe-se que você suprimiu a conduta daquele cidadão que desferiu a paulada, de nome Aguinaldo. E o resultado ele continuou. Ele se produziu normalmente, independentemente da paulada. Então, imagina a situação. A pessoa, ela nasce em um determinado dia. E ela é fruto de um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Tudo bem. Se a mãe do agressor não tivesse se casado, se ela não tivesse se relacionado com um homem, ele não teria nascido. E, obviamente, se ele não tivesse nascido, ele não teria conhecido a vítima. E se ele não tivesse conhecido a vítima, jamais ele teria matado a vítima. Peraí, você está me falando que a mãe do agressor, você está me falando que o pai do agressor são considerados causa para a produção do resultado? Sim, amigo. Eles são considerados causadores. Por quê? Olha só, a teoria da eliminação hipotética. Quando você suprime um determinado evento e o resultado teria se produzido, que se aquele evento não tivesse acontecido, o resultado não teria se produzido, ou talvez não teria se produzido da maneira que ele ocorreu, você tem aquele evento como causa. Justamente isso que eu estou falando. Se esse agressor não tivesse nascido, nada teria acontecido. Se a mãe dele não tivesse relacionado com o pai dele naquela noite, né, que eu nem sei onde foi, e também não me interessa saber, ele não teria nascido. E logo o resultado não teria ocorrido lá na frente. Então, quer dizer, é causa. Sim, é causa. Existe uma relação entre causa e efeito. Pois bem, chegando aqui na teoria da causalidade objetiva, quando eu estabeleci a relação entre causa e efeito, o nosso ordenamento jurídico ele não admite a responsabilidade penal objetiva. Ou seja, não basta simplesmente a relação entre causa e efeito. Não basta a ligação da conduta e o resultado, seja ele naturalístico, seja ele normativo. Tem que haver o quê? A responsabilidade penal subjetiva. Qual seja? Tem que haver o dolo ou culpa. E detalhe, tem que haver previsão legal, viu, da modalidade culposa, porque, exemplo, o crime de dano ele não admite modalidade culposa, não tem previsão legal. Só admite punição a título de culpa. Aliás, a título de dolo. E é a regra do nosso ordenamento jurídico. Todo crime ele é punido a título de dolo. A culpa ela é exceção. Pois bem, quando eu falo em responsabilidade penal subjetiva, eu estou diretamente querendo me referir, diretamente querendo falar
que existe um filtro de causalidade psíquica. Filtro de causalidade psíquica. Que seria a análise da conduta do agente, o dolo e a culpa. Então, quer dizer, para concluir, não basta haver conduta dirigidas à produção do resultado. Tem que haver, aqui, a análise do filtro de causalidade, que seria a responsabilidade subjetiva, dolo ou culpa. Então, quer dizer, a mãe, o pai do homicida, ele só não vai ser punido pela conduta do filho justamente porque ele não contribuiu para a produção do resultado a título de dolo ou culpa. Então, quer dizer, eles são causadores do resultado. Entretanto, eles só não podem ser punidos em face do filtro de causalidade psíquica, porque o nosso ordenamento jurídico ele não admite responsabilidade penal objetiva, simplesmente atribuir o resultado previsto na parte objetiva da conduta criminosa, que seria a conduta e o resultado. Mas ainda assim é causa. Eu preciso que você guarde isso na sua mente, a partir de agora. Porque isso vai refletir lá na frente, quando a gente for estudar teoria da imputação objetiva no direito penal. Isso que eu falei, que é causa o fato da mãe e do pai, do agressor, terem se relacionado e desse relacionamento ele ter nascido. Entretanto, eles só não são punidos porque eles não contribuíram para o resultado a título de dolo ou culpa. Muito bem. Vou apagar aqui um pouco. 4. Agora, eu vou começar a falar de concausas absolutamente independentes e depois eu vou falar da concausa relativamente independente. Eu vou começar a falar da absolutamente independente. Por quê? Para não misturar. Porque elas são até próximas. Por quê? Em ambas as concausas existem o quê? Mais de um evento que, conjugados, produzem um resultado. Entretanto, o comportamento concorrente, o comportamento paralelo, muitas das vezes, ele não produz o resultado. Porque, às vezes, ali na linha de desdobramento causal, existe um evento imprevisível. Como seria isso? Você lembra lá no início, quando eu falei daquele cidadão que era odiado por toda a cidade? Você lembra quando eu falei que uma determinada pessoa efetuou um disparo de fogo contra ele, logo em seguida, ele foi vítima de uma facada, aliás, de uma paulada, só porque agora eu vou complicar. Eu vou colocar mais alguns eventos. Eu vou colocar que ele foi vítima, primeiro, de um tiro de arma de fogo, depois de uma paulada. Eu vou colocar que depois ele foi vítima de um erro médico lá no hospital. Por quê? Porque ele foi ali. Ele foi atendido aqui nos hospitais aqui de Goiânia e final de semana, era domingo, e o médico tinha que ir para o casamento. Né? E já viu como que era. Ele estava com pressa, casamento da filha dele, ele não podia esperar, né, para poder atender a pessoa. Falou, olha, eu estou com muita pressa. Mas aí ele decide operar. E quando ele opera, ele vai e esquece um misturi dentro da barriga da pessoa. Normal, acontece. Isso aí é totalmente compreensível que isso possa acontecer. Né? Até porque educação, até porque saúde
nunca foi prioridade nesse país, né? Tem que mudar alguma coisa, né? Fazer o quê? Eu espero que alguém que esteja assistindo isso se conscientize e faça alguma coisa. Enfim. Como eu disse, existem 2 causas, 3, 4, 5, concorrendo paralelamente para a produção do resultado. No exemplo que eu disse, João levou um tiro. Logo em seguida, ele levou uma paulada. Logo em seguida, ele foi hospitalizado. Chegando lá, o médico precisava operá-lo. E aí, o que aconteceu? O médico abriu, só porque na hora de fechar tudo, ele esqueceu um bisturi. Dentro do abdômen. Porque agora o tiro não foi no ombro, não. O tiro agora foi no abdômen. Para ficar mais fácil o exemplo. Você tem que analisar qual desses eventos produziu o resultado. Qual é o critério que você vai utilizar? A teoria da conditio sine qua non, que eu tinha falado, e a teoria da eliminação hipotética. Digamos que chega lá na frente, o João morreu. E aí o médico diz, ou o legista, olha, ele morreu em razão do tiro. Tudo bem, foi em razão do tiro? Foi. Ele perdeu muito sangue. Quem foi que desferiu o tiro? Foi o autor lá atrás. Aquela pessoa de nome Pedro, salvo engano. Mas quem deu a paulada? Foi o Aguinaldo. Ah, não, tentativa de homicídio para ele. Ele queria matar? Queria. Ele vai responder pelo dolo dele, né? E o erro médico? Porque descobriu só depois que esqueceram lá dentro um misturi dentro da barriga do cidadão e foi cortando, até que deu uma hemorragia interna. E ele morreu. Percebe-se que o fato dele ter tomado um tiro está diretamente ligado à produção do resultado. Entretanto, o fato dele ter levado uma paulada na cabeça não produziu o resultado. Né? Por quê? Esses eventos, o primeiro evento que ele levou o tiro e o segundo evento, trata-se de uma superveniência de uma causa absolutamente independente. Por quê? O tiro está aqui, ó. Tiro. Depois, pancada na cabeça. Pancada. Paulada. Né? Pancada na cabeça. Cabeça. Erro médico. Percebe-se muito bem que o tiro foi que produziu o resultado. A pancada e o erro médico, eles são irrelevantes. Ou, melhor dizendo, o erro médico, ele foi sim irrelevante, porque ele esqueceu, lá dentro do abdômen da vítima, um misturi. Misturi esse que provocou o quê? A hemorragia interna. Tudo bem. Que seja. Digamos que fique demonstrado que o tiro produziu o resultado. Digamos que fique evidenciado que o erro médico não contribuiu e que a pancada na cabeça também não contribuiu. Por quê? Aqui existem situações em que tem que ficar demonstrado o que realmente produziu o resultado. No caso aqui, para começar, eu vou começar a falar do tiro. Que o tiro, ele foi a única coisa que produziu o resultado. Que a pancada na cabeça e o erro médico não teve relevância, para ficar fácil. Esses comportamentos aqui, posteriormente, são circunstâncias, são causas supervenientes que aconteceram depois do comportamento concorrente, que é o primeiro, segundo e terceiro. Essas causas aqui, conjugadas, elas não teriam o condão de produzir o resultado morte da vítima. Deixando claro que eu não estou falando que o erro médico aqui produziu o resultado. Para ficar fácil, eu estou querendo falar que o tiro produziu.
e não o erro médico e muito menos a pancada. Para ficar bem claro o que é a superveniência de uma causa absolutamente independente. Quer dizer, vários eventos aconteceram depois do comportamento concorrente e esses eventos conjugados, os outros eventos concorrentes, não têm o condão de produzir o resultado, porque o comportamento anterior do agente é que produziu. Então, resumindo, quem deu o tiro, se ficar comprovado que morreu em razão do tiro e não da falha médica e nem da pancada, é que vai responder por homicídio consumado. Ao passo que quem desferiu a pancada na cabeça da pessoa vai responder por tentativa de homicídio, porque ele queria matar, ou lesão corporal, se ele queria machucar a vítima, né? Porque às vezes a gente não sabe qual era a intenção da pessoa, né? E o erro médico? O médico vai responder? Vai responder por erro médico lá, lesão corporal culposa, ou então homicídio culposo, mas quem produziu o resultado que queria matar João vai responder por homicídio consumado, seja ele qualificado, seja ele simples, seja ele privilegiado. Esses comportamentos aqui, eles não produziram o evento. Agora, imagina a situação de uma superveniência de uma causa absolutamente independente, pré-existente. Imagine agora que a vítima do tiro, minutos antes dela sofrer todos esses ataques, dela levar paulada na cabeça, antes dela levar um tiro, antes dela ser vítima de um erro médico, ele foi envenenado. Olha, imagina só, antes de acontecer tudo isso aqui, a vítima foi vítima, essa pessoa foi vítima de um envenenamento. Alguém foi lá e colocou veneno de rato na comida dele. A mãe dele fez isso. Nem a mãe dele aguentava ele. Imagina só, a mãe ir lá colocar veneno de rato na comida do filho. Sinal que ele era um sujeito bem odiado, né, na região. Né? Até a mãe dele queria matar ele. Digamos que descubra-se, durante a realização da perícia, ele não morreu em razão do tiro, ele não morreu em razão da pancada na cabeça, ele não morreu em razão do erro médico. Não, sabe o que foi a causa? Envenenamento. Peraí, você está me falando que todos esses comportamentos, o tiro, a pancada na cabeça e o erro médico, que aconteceram posteriormente, são posteriores a um comportamento que já existia antes. Isso, ele foi vítima de envenenamento. Então, quer dizer, o veneno estava aqui, estava antes. Tinha uma causa bem aqui que ninguém viu, ó, veneno, ó. Veneno. Ninguém nem sabia disso. O que vai acontecer? Se ficar comprovado que foi o veneno que matou, a mãe do cidadão lá que colocou veneno na comida dele, nossa, como eu sou mal, falando que a mãe matando o filho. Não, mas é isso mesmo que vai acontecer. O mundo está ficando cada dia mais maluco. Pois é, a mãe praticou homicídio consumado contra o seu filho. Ela vai ter causa de aumento, qualificadora, isso aí eu não vou entrar no mérito da discussão. O caso é que foi homicídio consumado. E esse que efetuou o disparo? Tentativa de homicídio. E esse aqui, que deu a pancada na cabeça da vítima, vai responder tentativa de homicídio ou lesão corporal tentada, da mesma forma. E esse erro médico aqui também vai ser punido. Só que entenda uma coisa, que esses comportamentos aqui, nenhum comportamento 1, 2, 3, produziram o resultado. O que produziu o resultado mesmo foi o quê? O veneno, que já existia. Ou seja, essa conduta aqui da mãe que colocou o veneno na comida do filho, ela era uma conduta pré-existente. Ao contrário da conduta superveniente, que no caso nós estamos estudando, conduta essa que é absolutamente independente. Muito bem. Pré-existente. Agora eu vou falar da concomitante, que acontece no exato momento em que o agente vai praticar a conduta. Como assim no exato momento? Imagine só, no momento que a mãe da vítima está lá colocando veneno na comida dele, e ele está comendo veneno. Nem sabia, estava lá almoçando lá, tal, colocando para dentro, colocando e comendo. Chega um pistoleiro dentro da casa e atira na cabeça da vítima, o João. Olha só, se você eliminar o comportamento da mãe que colocou veneno na comida e ele comeu, o resultado, morte, ainda assim,
o resultado morte não teria ocorrido da forma que ocorreu. Ainda assim teria ocorrido. Por quê? O pistoleiro chegou lá e atirou na cabeça da vítima. Então, quer dizer, ela não morreu em razão do veneno, mas sim em razão do tiro que foi efetuado pelo pistoleiro. Então, você percebe que no momento que a mãe estava executando a conduta de matar alguém, outra pessoa chega e efetua o disparo. E disparo esse que provoca o quê? A morte. Então, quer dizer, você não pode atribuir a morte, o homicídio consumado, para a mãe dessa pessoa. E sim, você vai atribuir para a mãe a título de tentativa de homicídio. E já, para o pistoleiro, homicídio consumado. Seja ele qualificado, seja ele com causa de aumento, não interessa. O resultado, morte, vai ser atribuído ao pistoleiro. Por quê? O fato de haver ministração de veneno na comida da vítima não produziu o resultado, mas sim o que produziu foi o tiro, que foi efetuado pelo pistoleiro. Então, quer dizer, com causas absolutamente independentes, seja ela pré-existente, vou colocar aqui, seja ela pré-existente, seja ela superveniente, ou concomitante. Por quê? Aqui, o comportamento concorrente, ele é anterior ao comportamento posterior. Aqui é superveniente, o comportamento concorrente, ele é posterior. Ele acontece depois a causa concorrente. Então, quer dizer, o comportamento que aconteceu depois é que produz o resultado. Pré-existente, o comportamento que produziu o resultado, ele acontece anteriormente, independentemente do que venha acontecer depois. Concomitante, acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a conduta concorrente é praticada. Então, quer dizer, existe ali uma sucessão de eventos. Mas entenda que, em havendo com causas absolutamente independentes, o resultado ele não vai ser atribuído ao agente. Porque o resultado do agente ele não produziu a conduta delituosa. Nem de forma direta e muito menos indiretamente. Porque é em razão de um outro evento que pode ser pré-existente, superveniente ou concomitante. Entendeu? Agora, eu vou mudar um pouco esse cenário. Nós vamos falar de concausas relativamente independentes, que pode ser pré-existente, que pode ser superveniente, que pode ser concomitante. Só vou mudar aqui, ó. Só vou mudar aqui relativamente. Com causas relativamente independentes, pré-existente, superveniente ou concomitante. Olha só. Importante deixar bem claro que a hora que eu chegar aqui... Aliás, perdão. Perdão que eu inverti aqui a ordem, mas não altera o resultado. Quando eu chegar aqui em superveniente, eu vou chegar à teoria da causalidade adequada. Onde é que está a teoria da causalidade adequada? Se você abrir o seu Código Penal no artigo 13, parágrafo 1º. Porque até agora nós estudamos a teoria da causalidade simples. Ou teoria da conditio sine qua non, conjugada ao quê? A teoria da eliminação hipotética, que gerou o quê?
a teoria da causalidade adequada, aliás, que chegou-se à teoria da causalidade objetiva, e você viu, né, o filtro de causalidade. Tudo bem. Supervenir, aliás, com causas relativamente independentes. Relativamente, por quê? Porque o resultado ele é produto final de uma associação de fatores, uma associação de comportamentos, de eventos que aconteceram. Como assim? Uma associação de eventos. Aconteceu um monte de coisa, igual eu tinha mostrado aqui, ó, tiro, pancada na cabeça, envenenamento. Entretanto, relativamente por quê? Porque ainda assim, mesmo que tenha acontecido alguma coisa depois, aquele resultado ele é produto do comportamento do agente, muito embora ele tenha se somado a vários outros eventos. Ainda assim, a conduta do agente está presa ao resultado. Imagina a situação. A seguinte situação. Antônio decide matar o seu melhor amigo. Ele sabe que o João, seu melhor amigo, amigo inseparável, que está com a sua namorada, né, e ele não aceita isso, ele tomou minha namorada, não, mas eu amo ele é meu melhor amigo. Que amigo é esse, hein? Mas não justifica, nada justifica querer matar o melhor amigo por conta disso. Né? Porque matar por paixão, por inveja, por cobiça, meu Deus, quero nem pensar uma coisa dessa. Longe de mim. Muito bem, Antônio quer matar João. Ele sabe que o João, ele é hemofílico. Hemofílico. O João tem dificuldade de estancar o sangue. O que ele pensou? Eu vou dar uma facada no ombro do João. Uma facadinha só. Só vou amolar bem a faca e eu vou enfiar nele uma vez só. E o que vai acontecer? Obviamente, ele não vai conseguir coagular o sangue, não vai estancar e ele vai morrer. Certo? Então, quer dizer, você percebe a intenção do agente, ele quer matar. Ele quer eliminar aquela pessoa a qualquer custo. Para ele não interessa. O que ele faz? Ele desfere um golpe de faca no Antônio. Só que aquela facada, aquela única facada, talvez ela não teria produzido o resultado, porque do jeito que ela pegou, não pegou em nenhum órgão vital, pegou no ombro. Talvez ele teria se salvado, mas o detalhe é que ele era hemofílico. O problema era esse. Então, quer dizer, a hemofilia, que já era anterior, pré-existente, e a facada, que aconteceu depois, elas se conjugaram, elas se somaram. E gerou o quê? Morte. Morte de Antônio. Ah, não, mas relativamente independente. Ele morreu em razão da hemofilia, foi. Mas se o Antônio não tivesse esfaqueado o João, ele não teria tido dificuldade para estancar o sangue, ele não teria aquele ferimento, ele não teria morrido. Então, quer dizer, se você conjugar a teoria da conditio sine qua non e a teoria da eliminação hipotética, você percebe o quê? Que o comportamento da facada, ele é causa para produzir o resultado. Por quê? Porque se ele não tivesse dado a facada, o João não teria sofrido aquele ferimento daquela forma, ele não teria tido dificuldade de coagulação do sangue, ele não teria tido dificuldade para estancar aquele sangue, logo ele não teria morrido. Então, quer dizer, trata-se de uma concausa relativamente independente pré-existente que, conjugada com a facada, produziu o quê? O resultado. Morte. Agora, outro exemplo. Outro exemplo. Imagine que, nessa mesma situação, o Antônio, aliás, o João, tivesse um problema cardíaco e o Antônio quisesse matá-lo. O que ele faz? Eu não vou matar de tiro, eu não vou matar ele de facada. Eu vou passar um susto nele, que o susto vai ser tão forte que ele vai ter um ataque cardíaco, eu tenho certeza, ele vai cair no chão. Onde a gente viu isso? Mostrou numa novela da Globo aí há muito tempo atrás.
mostrando lá que uma vilã provocou um susto tão forte num senhor de idade, já de mais de 70 anos, que ele não aguentou. Ele teve um ataque cardíaco. Olha só, o agente quer matar. Mas aí acontece uma circunstância, um fato superveniente, que seria o quê? O ataque cardíaco. E a vítima morre em razão do susto. Aí você pensa, se a pessoa que tinha intenção de matar não tivesse assustado a vítima, ela não teria tido o ataque, o colapso cardíaco, e logo ela não teria morrido. Então, quer dizer, relativamente, a conduta do agente, ainda assim, ela está ligada ao evento morte. Existe ali uma leve ou uma corrente que prende a conduta ao resultado. Ainda que ele tenha morrido, a vítima, por ataque cardíaco. Ainda assim. Ainda que ele teria morrido por um ataque cardíaco. Mas é muito estranho você pensar, poxa, mas um ataque cardíaco matar a vítima? E ainda assim o agressor ele vai responder pelo resultado, devido ser com causa relativamente independente, concomitante, que aconteceu no mesmo momento da conduta do agente, porque aqui, pré-existente é uma coisa, concomitante é que acontece no mesmo momento, como eu já tinha explicado anteriormente. Porque superveniente aqui eu vou falar depois. O que seria isso aqui? Teoria da causalidade adequada. Só para fechar o raciocínio. Se ele não tivesse efetuado, se ele não tivesse passado aquele susto todo que ele passou na vítima, ela não teria tido colapso cardíaco e caído ao chão e morrer. E morrer da forma que morreu. Então, quer dizer, ele produziu, ainda que indiretamente, o resultado. Muito embora exista uma, duas causas concorrendo para o evento. Detalhe, as causas, isoladamente, elas não teriam condão de produzir o resultado. Então, quer dizer, por isso que fala com causa relativamente independente, seja ela pré-existente, superveniente ou concomitante. Superveniente eu vou falar agora. Muito bem. Teoria da causalidade adequada. Nós já tínhamos estudado a teoria da causalidade simples ou da conditio sine qua non. Agora aqui, o comportamento concorrente, ele é posterior, da mesma forma que eu tinha falado anteriormente. Lá na concausa absolutamente dependente, superveniente. Ele é posterior, porque existe uma conduta anterior, um fato anterior que antecede, e depois acontece alguma outra coisa. Né? Só que detalhe, eu vou ter que até apagar aqui algumas coisas aqui para poder ficar fácil o raciocínio. Como eu tinha falado, teoria da causalidade adequada, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Né? Detalhe. A causa superveniente, que acontece depois, ela pode ser uma causa que por si só produziu o resultado, ou uma causa que não por si só produziu o resultado. Eu vou começar falando da causa que não por si só produziu o resultado. Por quê? Quando você fala em com causa relativamente independente, que não por si, aliás, com causa relativamente independente, superveniente, você tem que lembrar uma coisa em direito penal, que aqui, à luz da teoria da causalidade adequada, você está estudando, você está aferindo se o resultado ele encontra-se dentro do desdobramento normal da conduta do agente. Ou seja, se pela experiência da vida, se pelo que acontece naquela situação, se aquele evento ele era previsível ou se ele era imprevisível. Logo, se ele era previsível,
Poderia ter acontecido daquela forma? Poderia. Não tinha como. Então, quer dizer, está inserido dentro da linha de desdobramento normal causal da conduta do agente. Logo, muito embora aquele fato seja superveniente, mas ele é concorrente. E se ele é concorrente, ele contribuiu para a produção do resultado. Então, o resultado ele deve ser atribuído ao agente. Então, vamos lá. Com causa relativamente independente, superveniente, né? Que não por si só produziu o resultado. Imagine só. João desfere um tiro em Pedro. Pedro é levado ao hospital. Chega lá no hospital, o Pedro, ele é vítima de um erro médico. Vítima. Esse médico, ele cortou uma artéria importante. Se ele não tivesse cortado essa artéria, o cidadão ainda estaria vivo. Mas detalhe, o médico estava querendo salvar a vida de quem? Estava querendo salvar a vida da vítima. Queria salvar a vida da vítima. O objetivo dele era esse: salvar. Entretanto, em razão da sua falha, a vítima morreu. Mas detalhe, se a vítima não tivesse levado aquele tiro, ela não teria ido parar no hospital. De nenhuma forma. Então, quer dizer, existe um comportamento concorrente anterior. Que, muito embora tenha, logo depois, a vítima ter sido vítima de um erro médico, de um fato posterior, conjugado ao tiro que ele levou, não teria por si só produzido o resultado. Então, o comportamento concorrente lá atrás do tiro que a vítima levou, ele produziu sim o resultado. Ele produziu, ele gerou o resultado. Muito embora ele tenha se somado ao tiro e ao erro médico, ele produziu o resultado. Logo, é totalmente previsível, é totalmente imaginável que alguém pode ser vítima, sim, de um erro médico. Por quê? Se você vai no hospital fazer uma cirurgia, você está sujeito a pegar uma infecção generalizada, você está sujeito a ser vítima de um erro médico. Afinal, seres humanos erram. E o médico, ele é um ser humano, ele é um profissional e ele está passível de errar. Toda cirurgia, ela envolve o quê? Risco. Então, quer dizer, se eu estou falando que ele é previsível, que poderia ter acontecido, então, o tiro mais o erro médico, ele está dentro da linha de desdobramento normal, prendendo a conduta do agente, razão pela qual ele vai responder por homicídio consumado. Ah, não, mas é produto único da produção do resultado. Sim. Aliás, é produto único da produção, a produção do resultado vem do erro médico. Verdade. Só que lá na teoria da imputação objetiva, nós vamos falar sobre isso. E vocês vão ver que a conclusão é outra. Agora, imagine aqui a situação de uma forma diferente. Olha só. Que por si só, produziu resultado. Por si só produziu o resultado. Imagina a situação do cidadão que é levado para o hospital depois de ter levado um tiro, nessa mesma situação. Só porque chega lá, o prédio cai em cima da cabeça do indivíduo e mata ele dentro do hospital. Aquela parte do prédio inteirinho onde ele estava cai. É muito azar, né? Para uma pessoa só, né? Era o dia dele morrer mesmo, não tinha outra forma. Pois é. O fato é que o tiro do agente não está dentro da linha de desdobramento normal da produção do resultado. Por quê? O fato do prédio cair, de acordo com a experiência da vida, do que acontece,
não é o quê? Um evento previsível naquela situação. Não é normal que um prédio caia e mate todo mundo lá dentro. O normal é que o prédio não caia. O engenheiro foi lá, projetou, fez tudo certinho, tudo bonitinho, tem a planta, tudo certo. O prédio foi construído. O normal é que ele fique lá. E não coloque a vida de ninguém em risco. Então, quer dizer, você percebe que o tiro ele não produziu por si só o resultado. O que gerou o resultado foi o quê? Foi depois. Foi o fato do prédio ter caído e matado todo mundo. Então, logo, o que vai acontecer aqui? Quem efetuou o tiro vai responder por tentativa de homicídio, com a pena diminuída. Vai ter a mesma pena do crime consumado, só porque é redução de 1 a 2/3. Está previsto lá no artigo 14, inciso 2, combinado com o artigo 121 do Código Penal, seja ele qualificado, seja ele privilegiado. Vai saber, né? O que aconteceu, o que provocou, né, a conduta daquele agente a fazer aquilo, né? Só porque isso é outra história. Então, resumindo, a concausa relativamente independente, superveniente, que não por si só produziu o resultado, ela é uma causa concorrente e um comportamento posterior que, conjugado com o comportamento concorrente, produziu o resultado. Ou seja, mesmo que tenha acontecido alguma coisa depois, o comportamento do agente ele contribuiu para produzir o resultado. Fato, ele vai responder pelo resultado e pronto. Aqui, que por si só produziu o resultado, o fato que aconteceu depois, ele é superveniente. Entretanto, muito embora o comportamento do agente seja anterior e tenha concorrido para a produção do resultado, esse comportamento do agente ele não produziu o resultado por si só. Razão pela qual, o que vai acontecer? Ele morreu em razão do desabamento do prédio, que é um evento imprevisível. Quem vai responder por... O autor ele vai responder por tentativa de homicídio, ao passo que a morte não é atribuída à sua pessoa, o resultado da conduta. A pena dele vai ser diminuída. Muito bem, eu falei aqui da concausa absolutamente independente e da concausa relativamente dependente, seja ela pré-existente, superveniente e concomitante. E eu falei da teoria da causalidade adequada. Agora, eu vou falar de um tema chamado teoria da imputação objetiva no direito penal. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar teoria da imputação objetiva, eu pensei, gente, tá querendo falar sobre a possibilidade de você atribuir o resultado objetivamente ao agente. Espera aí. O resultado objetivo? Eu falei que o nosso ordenamento jurídico ele não admite responsabilidade penal objetiva, sem dolo ou culpa. Falei que o agente tem que ser analisado o aspecto subjetivo, a intenção do agente, a vontade, conjugada ao quê? A relação entre causa e efeito, para que você possa atribuir o resultado a alguém. E eu falei também, naquela situação lá atrás, da teoria da conditio sine qua non e a teoria da eliminação hipotética, que a mãe do agressor, do homicida, ela só não responde pelo resultado porque ela não contribuiu a título de dolo ou culpa. Logo, a conduta dela é resultado. E eu lembro também que eu falei do erro médico, que ele é totalmente previsível, né, que pode acontecer, infecção generalizada no hospital, que a vítima que levou um tiro, ela pode sim contrair uma infecção generalizada, e esse evento que aconteceu depois, ele está dentro da linha de desdobramento normal da conduta do agente, porque pode acontecer. Só porque aqui, na teoria da imputação objetiva, nós vamos estudar que não vai ser bem assim, da forma que eu falei. Por quê? Essa teoria, ela surgiu justamente para delimitar o alcance da imputação
da parte objetiva da conduta criminosa. Essa teoria, ela veio para evitar, para corrigir as distorções geradas pela teoria da conditio sine qua non, teoria da equivalência dos antecedentes, que é conjugada à teoria eliminação hipotética. Muito bem. Existem várias distorções nessa teoria. A teoria da conditio sine qua non. Por quê? Ela provoca o regresso ao infinito. E considera vários eventos que aconteceram antes, que se não tivessem acontecido, como causa. É distorcido você falar que é causa. A mãe contribuiu para o resultado, porque se ela não tivesse feito, não tivesse gerado aquela pessoa, ela não teria nascido e ela não teria matado aquele monte de gente. É causa, mas você não vai ser punido porque não tem dolo ou culpa. Então, a teoria da imputação objetiva, ela veio para corrigir essa distorção que existe aqui dentro. Só que de uma maneira antecipada. Antes de se analisar dolo ou culpa do agente, tem que ser analisado um nexo normativo. Um nexo normativo. Antes de se analisar dolo ou culpa. Porque se você antecipar, analisar o nexo normativo, antes de se chegar ao dolo e à culpa, você vai falar assim, não é causa. Não é considerado causa. Poxa, mas você nem analisou o dolo e a culpa? Justamente. Para evitar o quê? O regresso ao infinito. Tudo bem. Eu lembro, quando eu estava estudando na graduação, que eu andei lendo a doutrina clássica. E lá havia uma desvaloração somente no resultado. Só o resultado que era desvalorado. Aí depois, eu lembro que eu estudei a doutrina finalista para entender como que era, né, a evolução, né? E aí eu vi que ali concentrou o desvalor também na conduta do agente, dolosa ou culposa. Então, o que acontece? A teoria da imputação objetiva, ela vem tanto para restringir o alcance da teoria da conditio sine qua non, teoria da equivalência dos antecedentes, e atribuir um nexo normativo, e também ela veio para complementar o desvalor entre a conduta e o resultado, atribuindo-se a essa conduta que antes estava restrita à finalidade, o quê? Atribuindo-se um aspecto objetivo. Mas que aspecto objetivo de desvalor é esse? Olha só. Olha só, o nexo normativo ele é composto. Criação ou incremento de um risco proibido. Proibido. Somente as ações consideradas perigosas são desvaloradas pelo direito. Somente as ações que são consideradas atentadoras à paz social não são permitidas. Como também aqui se concentrou, isso aqui no aspecto subjetivo, né? Dentro do aspecto subjetivo, tem que ser uma ação o quê? Perigosa.
que coloca em risco a sociedade, que ameaça o patrimônio, a vida, a integridade física de outras pessoas. Tem que ter o que também? A realização do risco no resultado. Vale dizer, aqui, ó, eu estou falando do desvalor no resultado. Não vai bastar a ligação entre a conduta e o resultado. Você tem que saber se esse risco, que até então era proibido, se esse risco ele deu origem a um resultado. Resultado esse que é desvalorado pela conduta. Antes mesmo de se chegar à análise do dolo ou da culpa. E também aqui, o resultado ele tem que estar dentro do alcance do tipo. Dentro do alcance do tipo. Olha só. Então tá, esses três aqui, ó, é o que compõe o nexo normativo. Criação e incremento de um risco proibido, realização do risco no resultado. Resultado dentro do alcance do tipo. Agora tá. Vamos ao exemplo, vamos aplicar isso aqui na prática. Como seria? Imagina a situação, eu acabei de comprar um carro. Comprei um carro zero. Sabe o que aconteceu? Eu estava andando na rua, dirigindo o meu carro em velocidade de 50 km por hora. Eu não quero correr muito, estava tranquilo, estava com tempo para chegar, não quero fazer graça, eu tenho medo de bater meu carro. Enfim, estava dentro da velocidade correta para aquela via, 50 km por hora. Aí, o que acontece? Uma pessoa querendo se matar, ele pula na frente do meu carro. Do nada, ele aparece e entra na frente. De uma vez, ele estava na ilha, ele atravessou, eu quero me matar. Tem como frear? Não tem como frear, meu amigo. Está 50 km por hora, mas você está dentro da velocidade permitida. Ele entrou na frente do seu carro. O que acontece? Se você for analisar a teoria causalista, eu produzi o resultado, porque se eu não tivesse dirigindo o meu carro, não teria acontecido. E detalhe, e quem fabricou o carro? Se ele não tivesse fabricado o carro, eu também não tinha produzido o resultado. Então, logo, eu contribuí com a minha conduta, eu causei o resultado, o fabricante causou e quem me vendeu o carro também causou o resultado. Mas espera aí. À luz da teoria imputação objetiva, o nexo normativo, o dono que vendeu o carro, aliás, quem fabricou o carro, ele criou um risco proibido? Não, ele não criou um risco proibido, pelo contrário, é um risco permitido. Quando você fabrica um veículo, pode acontecer dele bater, dele matar alguém, isso aí é totalmente... Mas ele não criou um risco proibido, porque ele está trabalhando, ele está desenvolvendo a atividade dele empresarial normal, e quem vendeu o carro também. E eu que estava dirigindo, estava dentro da velocidade, eu criei um risco proibido ou estava dentro de um risco permitido? Dentro de um risco permitido. Por quê? Você anda de carro hoje, você corre um risco. Todo mundo está sujeito a risco. Então, quer dizer, eu não criei um risco proibido. Então, logo, antes de se analisar o meu dolo e a culpa minha, você vai falar assim, não, ele não criou um risco proibido. Ele estava dentro da sua conduta normal e o cidadão entrou na frente dele querendo se matar. Logo, a conduta dele não é sequer causa, sequer você pode falar que é causa. Ao passo que a teoria da causalidade simples, teoria da conditio sine qua non, você vai falar, foi causa. Entretanto, ele só não vai ser punido porque ele não contribuiu com o resultado nem a título de dolo ou culpa. Porque a conduta dele não foi imprudente, não foi negligente, não foi imperita. Não. Mas aqui, a teoria da imputação objetiva, ela vai esclarecer justamente isso. Vai falar que não é causa, porque eu não criei um risco proibido. Agora eu vou falar da outra situação. Do erro médico. Realização do risco no resultado. Você tem que
avaliar se realmente aquele resultado ele é produto da conduta do agente, ele é produto do risco proibido que ele criou. Não, olha só, o médico é que produziu o resultado, porque ele falhou no momento de fazer a cirurgia. Ele esqueceu um bisturi dentro da barriga do paciente, dentro do abdômen, e fechou. E isso que produziu o resultado. Então, quer dizer, foi em razão de uma conduta imprudente, uma conduta que se desviou dos seus deveres de cuidado. Ele tinha capacidade para realizar aquela conduta, né, de exercer a medicina. Entretanto, ele errou. Ele foi negligente, ele deveria ter olhado com mais atenção. Então, quer dizer, você vai enquadrar ele na situação de homicídio culposo. Entretanto, o resultado ele não vai poder ser atribuído ao agente, porque ele não é produto único e exclusivo da conduta do agente. Ao passo que, na teoria da causalidade adequada, você lembra que a gente estudou, que eu falei que o resultado ele não se produziu por si só, porque teve que haver o tiro primeiro. Mas aqui é diferente, a conclusão aqui é outra. A conclusão aqui é que, em razão do risco, aliás, em razão do resultado não ser produto do risco proibido criado pelo agente, ele vai responder por tentativa e o médico por homicídio culposo. É diferente. E detalhe, o resultado dentro do alcance do tipo penal. O artigo 121, ele não previne mortes. Seja morte de queimadura, seja morte por queda de prédio, enfim. Você tem que analisar se aquela conduta estava dentro da esfera de controle do agente. Imagine a situação. Lá com causa relativamente independente, superveniente, quando a pessoa leva um tiro e é levada para o hospital, só que chegando no hospital, a ambulância capota. Se o agente não tivesse efetuado o tiro, a vítima não teria ido parar no hospital e ela não teria sofrido o acidente que causou a morte. Então, quer dizer, o acidente não por si só provocou a morte. Entretanto, aqui, a conclusão seria outra. Imagine a situação daquele hospital que pega fogo, que desaba, ou mesmo aquela situação que eu acabei de falar da ambulância. Olha só, se não tivesse atirado, a vítima não teria ido parar dentro da ambulância e logo não teria capotado. Mas detalhe, o agente ele tinha um controle sobre a conduta, sobre o que ia acontecer? Ele tinha como fazer alguma coisa? Ele tinha como interferir? Não tinha. Logo, o artigo 121 do Código Penal ele não cuida de evitar coisas que podem acontecer, coisas que muitas das vezes fogem da realidade. Logo, o agente ele não tinha o controle sobre os fatos que aconteceram depois, o acidente. Então, à luz da teoria da imputação objetiva, você não pode imputar esse resultado ao agente, porque não existe um nexo normativo. Porque se você somar a criação e incremento de um risco proibido, ou a realização do risco no resultado, ou o resultado dentro do alcance do tipo, você vai concluir que aquela conduta do agente não estava dentro do seu controle. Não havia ali um nexo normal prendendo a sua conduta. Então, você não pode atribuir esse resultado ao agente. Percebe-se, como eu já havia falado, que você atribui um nexo normativo para corrigir as distorções geradas pela teoria da conditio sine qua non, evitando-se o regresso ao infinito. Por quê? Antes de você analisar aqui, ó, essa parte é importante. Dolo ou culpa. Antes de você analisar dolo ou culpa, você tem que analisar o nexo normativo.
Se você analisar o comportamento do agente, o nexo normativo, e perceber que o agente não criou ou incrementou um risco proibido, ou que a realização do risco no resultado, que a conduta do agente ela não gerou completamente o resultado, que o resultado foi um evento à parte, ou que o resultado gerado não está dentro do alcance do tipo penal, igual eu tinha falado, que o artigo 121 ele não previne acidente de trânsito, né? Porque ali foi um acidente de trânsito que aconteceu. Em razão disso, a conduta do agente ela não estava dentro, ele não tinha o controle sobre o que aconteceu depois. Então, se você analisar esse nexo normativo, você vai concluir o quê? Aquela conduta não é causa. E antes de se aferir a análise de dolo ou culpa. Eu vou só falar mais um exemplo aqui da criação e incremento de um risco proibido. Imagina a seguinte situação. A sua melhor amiga vai ser atropelada por um ônibus. A doutrina dá esse exemplo. Eu vou falar aqui para ficar mais claro. E aí você percebe que ela vai ser atropelada. O que você faz? Você vem correndo e pula na frente. Quando você pula na frente dela e você consegue empurrar e jogá-la para o outro lado da rua, e o carro passa e não atropela, ela cai. E quando ela cai, ela bate a cabeça. Ela bate a cabeça e vai parar no hospital. Detalhe, você provocou o resultado, lesão corporal, provocou. Só que, à luz da teoria da imputação objetiva, você não criou um risco proibido. Pelo contrário, você criou um risco permitido. Você diminuiu o perigo, porque ela morreria. Ao passo que, na teoria da causalidade simples, da conditio sine qua non, você falaria, foi causa, né? Teve dolo na ação dele, teve o resultado, entretanto, foi estado de necessidade. Por quê? Para ele salvar a vida da pessoa, ele teve que fazer aquilo. Foi estado de necessidade para preservar um bem maior. Logo, foi fato típico, né? Mas não ilícito. Ao passo que aqui, a natureza da teoria da imputação objetiva, ela está diretamente limitada ao fato típico. Se eu concluir que aquela conduta de empurrar a vítima para evitar que ela fosse atropelada, se eu concluir aqui que não é causa, sequer o fato é típico, é atípico a conduta. Antes de se analisar dolo ou culpa. Percebe-se a diferença? Então, quer dizer, a teoria da imputação objetiva é isso, pessoal. É para corrigir as distorções geradas pela teoria da equivalência dos antecedentes e evitar o regresso ao infinito. E complementar o desvalor da conduta e do resultado. Conduta, subjetivo, né? E resultado. Né? E analisar se o resultado está dentro do alcance do tipo, para só então falar, é causa. Igual, nesse exemplo aqui, né, à luz dessa teoria, a mãe do homicida lá, a conduta dela não é causa. Por quê? Gerar um filho é uma conduta proibida? É uma conduta perigosa? Não. Pelo contrário, é um gesto de humanidade. Você está ali criando um ser que pode virar alguma coisa, pode fazer alguma coisa para a sociedade, alguma coisa boa. Ah, não, mas ele tomou outro rumo. Fazer o quê, né? Cada um escolhe o que quer fazer da vida, realmente, né? E ninguém tem um controle sobre isso. Então, quer dizer, a conduta dessa mãe não vai ser considerada causa. Pessoal, queria agradecer quem assistiu esse vídeo. Saibam que eu tive que ter coragem, muita coragem para fazer esse vídeo. E se teve alguma coisa de errado, se eu falei alguma coisa que não foi muito boa, faltou, se teve algum problema, eu vou pedir para que vocês comentem, dê sugestões, falem o que tem que melhorar, porque eu estou começando agora, eu estou querendo me inserir nesse mercado estou querendo virar um professor, só porque ainda falta muita coisa, ainda tem que estudar muito ainda. Mas isso aqui só foi um pouco, porque eu estou querendo extravasar um pouco do que eu aprendi. A gente fica estudando muito na teoria, né? E fica pensando muito na prática. E a hora que você chega na prática, você se assusta. Às vezes você faz até alguma coisa de errado, você sabe que você está fazendo aquilo de errado, mas só que você não vê. E a prática ela é para isso, para você extravasar o seu conhecimento, para você pôr para fora. Por quê? A hora que chegar lá no mercado de trabalho, vai ser tenso, amigo.
Lá você vai ser cobrado como profissional. Quem está assistindo meu vídeo está sendo meu primeiro aluno. E saibam que eu sinto muito honrado pelo fato de você ter parado um pouco do seu dia para escutar eu falar. Pelo fato de você ter parado para poder digitar aí no Facebook aí a sua opinião, o que você acha, o que tem que melhorar. Porque quem sabe, futuramente eu posso até montar um site e começar a fabricar algumas videoaulas para disponibilizar para o pessoal, para poder, de alguma forma, ajudar ou o candidato a passar no concurso público ou em prova de OAB. Você pode ter certeza, ó, isso aqui vai cair na sua prova, amigo. De uma maneira ou de outra, uma maneira direta ou indireta, isso aqui vai cair. Se te pedir para dissertar sobre teoria da imputação objetiva, para que ela serve, você vai ter que falar tudo isso aqui que eu falei, ó, nexo normativo, criação e incremento de um risco proibido, realização do risco no resultado, resultado dentro do alcance do tipo, teoria da equivalência dos antecedentes, enfim. A vida, ela exige muito do profissional do direito. A gente estuda e você percebe que não tem fim. Por isso eu queria aí também dar uma força para todo mundo aí que está estudando, está correndo atrás. Eu sei que não é fácil, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Primeiro passo para você conseguir alguma coisa é acreditar em si próprio. Eu não era nada. Hoje eu sou advogado. Estudei, corri atrás, estou aí no mercado, estou lutando aí para tentar sobreviver. Igual muitos. E futuramente vai ser vocês. Então, muito obrigado a todos.